simultânea com o YouTube. Aqui em alguns segundos. Eu já compartilho o link também, se quiserem compartilhar, né, para outros participarem com a gente. Que o Esdras comentou humildemente da sessão com o Isaac ali, mas com ele aqui hoje eu não tenho dúvida que vai ser bênção também, Esdras. Grande honra realmente para a gente tê-lo aqui conosco. Algumas carinhas aí eu já estou lembrada do Zoom com o Isaac aí, ó. Não, tem um quórum aqui que é sempre firme aí, né? Fizemos já vários eventos e tem vários irmãos aqui que sempre juntos aí na jornada do aprendizado, né? Coisa boa. Deixa eu comentar com a nossa sala. A Zaf Borba confirmou. Nós estamos aí acertando. Eu já acertou o dia, né, Anderson? Do Azaf? Já acertamos, mas eu não lembro agora, Giba, mas no final a gente já passa aí também, né? Mas acertamos uma data também. Uhum. Muito bem. Bom, Deus abençoe então mais uma vez, né? Sejam bem-vindos em nome aí da nossa associação, né? Da EMBO. Nós temos aqui o maestro Sedivar, um dos diretores aí da associação, e ele vai trazer uma palavra aí para a gente começar e fazer uma oração. Maestro Sedivar. Para orar também? Por favor. Uhum. Senhor, nós agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de, mais uma vez, aprender, ó Deus eterno, com os nossos irmãos. Muito obrigado pela disponibilidade, Senhor, do irmão Esdras, e pela participação de todos que estão aqui na sala. Obrigado pela vida do irmão Marinheiro e também do irmão Massabani, que tem dedicado a esse trabalho. Te pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para aqueles que talvez pela primeira vez estão participando conosco, né, nós queremos dar boas-vindas a todos os nossos participantes, né, especialmente ao palestrante da noite, ao Esdras. É um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para nos orientar. E queremos também agradecer a participação do maestro Massambani, que sempre tem dedicado também a essa live, e ao organizador, o idealizador, né, o nosso irmão Marinheiro. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos. E eu gostaria de dar aqui uma pequena informação a respeito, e em nome, né, da AMBO, e do nosso presidente Ismael Sabino, dar algumas informações a respeito da Associação Nacional de Bandas e Orquestras. Ela teve o seu início com o encontro de bandas e orquestras no ano de 2001, na cidade de Bom Jesus de Goiás. É uma iniciativa do maestro Eurípides Iron, que já não está mais conosco, né, já está na eternidade. E, à época, o primeiro encontro teve a participação de 7 bandas, e o trabalho cresceu e tivemos que adotar um sistema de sorteio, porque as inscrições superam em muito a capacidade de absorção dos encontros. Nós já realizamos 18 encontros, estava previsto o 19º para o ano passado, 2020, infelizmente a pandemia nos impediu, né? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é o candidato e deve acontecer esse ano. Se não acontecer, porque até agora não temos condições para tal, ele deve continuar também previsto para Novo Hamburgo no ano de 2022. E já realizamos, então, esses 18 encontros. E, a partir do ano de 2013, nós tivemos também o ENAM, que é o Encontro Nacional de Maestros, que foi idealizado também pelo EMBO. E, a partir de 2018, nós conseguimos o registro da nossa Associação Nacional de Bandas e Orquestras. O objetivo é auxiliar, orientar, apoiar o trabalho de bandas e orquestras nas igrejas. E o Encontro Nacional de Bandas e Orquestras, ele prevê também a troca de intercâmbio, é um intercâmbio, né? A troca de experiência com outras bandas e orquestras, visando o melhoramento, né, da qualidade técnica da participação.
e nós tivemos um crescimento muito grande desde o início do primeiro encontro, em 2001. Hoje nós estamos organizados já em alguns estados. O estado de Goiás é o campeão de encontros, já realizou 5 encontros estaduais, e o 6º também não pôde ser realizado, previsto para o ano passado. E nós estamos com a administração organizada nas regiões. Da região sul, nós temos o diretor da região sul, que é o maestro César Machado. Na região sudeste, o maestro Eliezer Geraldi. Na região nordeste, o maestro Williams Costa. Na região norte, o maestro Arão. E aqui na região centro-oeste, esse que vos fala. Nós somos, então, os diretores das regiões, e temos o presidente Ismael Sabino, em nome do qual nós estamos falando, e damos bem-vindo a todos e agradecemos ao maestro Esdra por atender o convite, e estamos aqui pronto para te ouvir e assimilar, com certeza, muitos conhecimentos para a nossa vida musical, para a nossa prática musical. Que Deus a todos abençoe, sejam bem-vindos, todos vocês. Amém, maestro Edivar, Deus abençoe. Tem um relato maravilhoso e importante aí sobre a AMBO, né? Super importante realmente trazer aí e convidar outros que queiram participar com a gente, né? Desse trabalho. Queria agradecer mais uma vez, acho que só fazendo eco aí de novo, né, a presença do Esdras, né, ao trabalho aí do Giba, né, carinhosamente chamando de Giba, né, com todo o respeito que ele merece, mas a gente já tem uma intimidade, e que muito tem nos ajudado aí também nesse trabalho. E queria fazer, né, uma rápida introdução do Esdras, né. Eu confesso, Esdras, que o seu release, né, e aqui já, né, uma tietagem de um saxofonista também, né. O seu release me deixou, né, ainda mais admirador do seu trabalho, né, já de muitos anos. Interessante, né, vi que você também é engenheiro, né, então temos várias coisas em comum, acho que para por ali já, né, saxofonista, engenheiro, aí agora eu vou ler realmente quem é o Esdras e, né, sem dúvida dispensa apresentações aí, mas eu queria ler rapidamente aqui e já passar a palavra aí para o Giba, né, para ele fazer também as considerações, e aí para você, né. Então, Esdras Galo, brasileiro, né, natural de Bragança Paulista, estudou música nos conservatórios Vila Lobos e Dramático de São Paulo até os 20 anos e se aprimorou no saxofone com estudos particulares até os 30 anos. Trabalhou por 16 anos nas áreas de engenharia mecânica e eletrônica como projetista sênior de produtos, afastando-se mais tarde para dar seguimento à música. Em 1994, mudou-se para São Paulo, passando a trabalhar diretamente com música e corais. Formou o Coral Renascer e dirigiu o primeiro CD ao vivo do grupo Renascer Praise em 1995. Além de atuar como saxofonista com os nomes mais consagrados da música gospel no Brasil, vem atuando como produtor e arranjador do Renascer Praise há 20 anos. Possui mais de 1.800 gravações entre CDs, jingles e vinhetas. Associado da Abramos nas categorias de produtor fonográfico, autor, intérprete e músico, e associado também da OMB. Como saxofonista, seus principais trabalhos incluem participações em CDs, DVDs e apresentações com inúmeros nomes da música cristã no Brasil e no exterior. Vou ler alguns aqui, porque a lista é bem grande, né? Mas Ron Kenoly, Mark Sweet, Paul Wilbur, Bob Fitts, David Keelan, Danny Barrios, Rick Pantoja, Shekinah Glory, dos Estados Unidos, Phil Taver, Bispo Marcelo Crivella, Soraya Moraes, Mara Maravilha, enfim, uma listagem gigante aqui de trabalhos do Esdras como saxofonista. Como produtor musical e arranjador, também uma lista enorme aqui de trabalhos, né? Mas destacando aqui o seu trabalho já de bastante tempo com o Renascer Praise, acho que desde o volume 3 aqui, né, pela lista, e dentre vários outros cantores, intérpretes aí que o Esdras tem participado, né? Premiações, o Esdras também com várias premiações, Troféu Talento, edição 2006, como melhor álbum instrumental, CD Lugares Altos, Troféu Talento, edição 2006, melhor DVD ao vivo, Renascer Praise 12, Apostólico. Também uma indicação ao Grammy 2014, melhor álbum de música cristã, Renascer Praise 18, Canto Sião. Alguns destaques do release do Esdras. No ano 2000, participou e dirigiu a primeira gravação cristã brasileira com o DVD feito em Israel, em teatro de arena céu aberto,
O local foi Beth Shean National Park, uma cidade que fica a 17 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. A gravação contou com a preparação da equipe de produção local, liberações documentais, logística, contratação, enfim, todo o trabalho aí de pré e pós-produção. No ano 2005, participou de um mega projeto que foi a gravação do terceiro DVD em estádio, no estádio Pacaembu, do grupo Renascer Praise, onde foi responsável pela produção musical, que teve sua gravação transmitida com flash ao vivo pela Rede Gospel. E aí já abro um parênteses aqui, eu tive a oportunidade de estar nessa gravação também ali, foi uma bênção realmente, um trabalho excepcional, que incrivelmente já fazem 16 anos, hein? Como passa o tempo. Esse projeto foi no dia 7 de setembro daquele ano, e o show recebeu o prêmio Troféu Talento de Melhor DVD 2006. No ano 2007-2008, produziu e dirigiu CDs, DVDs, Renascer Praise 1415, gravados ao vivo na sede internacional da Igreja Renascer em Cristo, São Paulo, com a pré-produção transmitida ao vivo via satélite de Miami para São Paulo. Foi a primeira gravação de DVD no Brasil a utilizar essa tecnologia. Em 2010, outro grande projeto que assinou e dirigiu foi a gravação ao vivo do Renascer Praise 16, Andando Sobre as Águas, lançado pela Sony Music em DVD e Blu-ray, que aconteceu em 21 de abril de 2010 no Museu Paulista da USP, Museu do Ipiranga, que teve aí entre os convidados especiais André Valadão, Davi Sasser, e concorreu ao prêmio de melhor álbum, melhor grupo de louvor DVD pelo troféu Promessas 2011. Em 2013, volta à Terra Santa, depois de 13 anos, assinou mais uma vez a direção e produção do 18º CD-DVD, Canto de Sião, do grupo Renascer Praise, ao vivo no Parque Nacional de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. No mesmo dia, houve pela manhã a primeira marcha para Jesus em Israel, que contou com a presença do ministro do Turismo, Uzi Landau. Esse CD também foi indicado ao Grammy 2014 de melhor álbum de música cristã. Giba, suas considerações e passamos para o mestre Esdras. Maravilha. Eu também agradeço ao meu querido pastor e amigo Esdras. Eu quero dizer a todos que em minha vida eu tive uma experiência maravilhosa, convivendo bem mais de perto com o Esdras por vários anos. Aprendi a amá-lo e considerar esse trabalho maravilhoso que ele faz. Renascer Praise tem cor de Esdras. Ele é uma chama ali dentro, não só como um intérprete, como um arranjador, mas com as suas palavras, como pastor. Então, Esdras, dispense comentários sobre o seu currículo, tudo o que Deus lhe tem concedido. Nós estamos ansiosos, agradecidos pelo carinho com que aceitou o nosso convite. A partir de agora, nós queremos ouvi-lo, poder desfrutar das bênçãos que Deus lhe concedeu e ainda concede e concederá, não é? Mas estamos felizes por tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, Esdras. A palavra é sua, maestro, meu amigo. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo perfeitamente aí? Super bem. Sim, Tá. sim. Eu estou para instalar o Wi-Fi aqui em casa, então eu estou dependendo do sistema da Claro, da operadora Claro. O céu está aberto, que eu estou bem perto aqui da janela, está maravilhoso aqui o céu. Então, eu espero que a transmissão seja boa. O meu carinho a todos, meu carinho à iniciativa, Giba. Você mora no meu coração há muito tempo, né? A gente tem uma relação de amor, de carinho, de afeto e de companheiros da jornada da cruz já há alguns anos. Então, eu me sinto honrado pelo convite feito. Anderson, obrigado também pelo carinho. A gente se fala um pouco mais cedo. Querido Sebastião, obrigado pelo carinho também. A iniciativa de associar um projeto como bandas e orquestras, eu acho uma iniciativa maravilhosa, porque a gente tem aí eu diria que as igrejas, eu sempre falo isso na medida do possível, as igrejas, elas são responsáveis pela cultura nesse país, assim, das crianças, né?
de maneira muito voluntária e gratuita a iniciativa de ensinar as crianças, já desde pequeno, na igreja, a música, o caminho da música, das artes, de um modo geral. É um trabalho tão maravilhoso e muito pouco reconhecido pelo governo de uma forma geral. E essas iniciativas, elas mostram o quanto isso traz resultado, isso gera pessoas com uma sensibilidade maior, porque a música está intimamente ligado à raiz de toda a ternura que tem dentro do coração das pessoas, e a música consegue extrair isso. Então, as iniciativas que traduzem esse trabalho voluntário de ir até a criança, ensinar, colocar a música no coração delas, na mente delas, e fazer com que a música acompanhe até o final das suas vidas, isso é um trabalho primoroso, né, que deveria ser muito mais bem visto, inclusive pelo governo de uma forma geral. Então, assim, eu acho maravilhosa a iniciativa, meus parabéns pelas associações envolvidas nesse caso, e vamos estar aqui falando um pouco da minha jornada, da minha caminhada. O Anderson falou que há alguns anos atrás ele participou ali no Pacaembu. O tempo passa rápido, Anderson. Eu vou fazer esse ano 55 anos, mas a gente visita a nossa memória com uma velocidade tão incrível, então a gente acaba não percebendo os anos passando, né? Mas é maravilhoso poder viver as experiências na igreja, com as coisas de Deus, traduzir isso de uma forma de louvor e adoração, aprender esse caminho, né? Esse caminho que nos leva diante do Senhor através da música. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês e compartilhar algumas coisas com vocês daquilo que tem sido a minha jornada aí na área da música. Quero mandar um alô especial para o Jairo. O Jairo está aí, ó, todo bonitão. É um companheirão aí das antigas. Tem um pessoal assim que eu tenho muito carinho. Nessa jornada a gente se encontra com muitas pessoas. A gente acaba fazendo parte da vida de muitas pessoas. A música consegue atrair pessoas do bem, né? Dificilmente não vamos entrar aqui na teologia do caráter, mas a música consegue tirar o melhor das pessoas. Então, a gente consegue estar sempre do lado de alguém que ama e tem sensibilidade pelas coisas boas da vida, né? A música nos leva nessa sala de estar das coisas boas, faz com que a gente produza bons frutos, né? E eu sou fruto dessa iniciativa, desse trabalho voluntário. Eu tenho o maior orgulho de dizer que o meu início musical foi dentro da Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus, conheço muito bem como que funciona o pensamento assembleiano. Eu sou fruto, eu sou uma alma que nasceu lá dentro. Então, eu sei como é apaixonante a música dentro da Assembleia de Deus, o valor que se dá à música, o valor que se dá à musicalização, tanto a parte instrumental quanto a parte vocal, o trabalho primoroso que as pessoas fazem dentro das igrejas. Então, isso daí é maravilhoso. Eu sou fruto disso. Eu nasci dentro desse ambiente onde a música ela brotava gratuitamente, né? Você aprende desde pequeno já, você entra num coral infantil, daqui a pouco você está batendo bona, daqui a pouco você está querendo ingressar numa banda, numa orquestra, e isso vai incentivando as pessoas a crescerem. Então, esse ambiente musical dentro das igrejas é um ambiente maravilhoso, ele é um ambiente que a gente deve dar muito estímulo, que a gente deve tem que ter muito respeito com isso, porque eu diria que 99% desse trabalho é voluntário, as pessoas fazem porque são apaixonadas, elas querem, de alguma maneira, incentivar as pessoas a crescerem, a ganharem mais conhecimento, a adquirirem mais conhecimento para executarem melhor tanto o canto quanto os seus instrumentos. E a gente sabe como funciona isso dentro do culto, dentro do momento do culto, né? Dentro da vocação cristã de se prestar um culto a Deus. A música está envolvida, 50% é música e 50% é palavra. O restante é aprimoramento da igreja, mas a música ela praticamente
faz parte desse 50% ela bocanha esse tempo, esse investimento. Então, eu sou parte disso, eu faço parte 100% desses 50%. Eu aprendi música com meu pai, vendo meu pai tocar. Meu pai é uma pessoa, um amador, como acho que 90% dos músicos de dentro de igrejas são apaixonados, são amantes da boa música, da música de uma maneira geral. E eu via meu pai tocando aquela coisa toda. Meu pai tocava um pouco de violino, tocava um pouco de acordeon, e saxofone também. E interessante que eu fui para o saxofone bem mais tarde, porque eu comecei tocando todos os instrumentos possíveis de banda, né? Então, assim, os maestros tiveram muita paciência comigo, Sebastião. Não é fácil você dar conta de uma criança que quer aprender todos os instrumentos. Então, passei pelo prato, pela caixinha, pela parte rítmica, mas não estava satisfeito com aquilo, fui para a parte de bocal. Aí toquei saquigênese, o saquigênese, que é um instrumento ingrato, que fica numa nota só, que deveriam dar uma nova função, fazer uma reengenharia nesse instrumento, né? Mas fui um pouquinho, toquei muito aquilo lá, depois fui para o trombone, depois fui para o bombardino, baixo, tuba, depois cansei do instrumento de bocal, fui para o instrumento de palheta, achei que a vida seria melhor nas palhetas. Aí fui um pouco para a requinta também é um instrumento ingrato, que a gente fica tocando aquelas notas repetitivas, né? Quem escreve para a requinta não tem muito carinho, normalmente dá umas partes chatas, mas aí fui um pouco para clarinete. Não tive oportunidade de tocar o boé, porque na minha igreja nós não tínhamos uma orquestra, por assim dizer, era mais uma banda marcial, tinha um perfil de uma banda. Mas, assim, não fui para os instrumentos de corda. Gostaria de ter aprendido um pouco de violino, um pouco de cello, como o Gilberto. De repente, Gilberto, a gente pode, passando a pandemia, marcar umas aulas aí, arrumar um cello meio usado aí, com um arco meio inútil, e a gente aprende um pouco. Com muito prazer, Esdras. Capacidade e talento para isso você tem. E tempo. A gente vai ficando mais velho, a gente arruma tempo para tudo, né, Giba? Impressionante. Quando a gente é mais novo, a gente não tem tempo de nada. Quando a gente fica mais velho, a gente tem tempo para tudo. Até para jogar xadrez a gente tem tempo. Mas, então, nessa busca de poder estar inserido e essa vontade de tocar o instrumento, de ter a música como um parceiro mesmo para a vida, eu acabei indo buscar mais coisas. Foi daí que eu senti falta e a necessidade de aprimorar um pouco mais. Então, eu vim buscar. Eu era nascido no interior, a limitação técnica era muito grande, então eu vim para São Paulo e ali eu busquei algumas escolas que pudessem me ajudar, me auxiliar, para formação mesmo. Não cheguei a frequentar uma universidade, não cheguei a me formar em universidade, mas eu fiz conservatórios. E eu fiz um pouco no Vila Lobos, depois fui no Dramático, mas sempre procurando a ênfase, sempre foi o instrumento de solo, porque eu sempre gostei muito do instrumento, da voz do instrumento, a voz que o instrumento pode dar e acaba trazendo, personalizando ali uma certa assinatura. Isso me chamou muita atenção sempre. E o saxofone, ele, na verdade, foi o último instrumento que eu peguei. Impressionante. Meu pai sempre tocou, ele tinha um saxofone em dó, muito comum na época, lá na década de 60, 70, os instrumentos em dó, e ele deixou eu começar a aprender no instrumento dele. Depois eu adquiri um sax alto, depois fui para o tenor, soprano, barítono, acabei ficando nessa área do saxofone mesmo. Mas, assim, o que me marcou muito nessa época foi esse ambiente muito particular de aprendizado, né? Dentro da igreja você tem muito a percorrer ali, né? Porque geralmente, principalmente quando o líder, o pastor da igreja, ele é musical, ele acaba incentivando muito. Então isso facilita muito. Eu tive o prazer de ter bons
bons líderes nesse sentido. Não sei se vocês chegaram a conhecer, talvez os mais antigos conheceram o pastor Zico Gonçalves, que foi o pai do Josué Gonçalves, que hoje é muito conhecido. O Josué Gonçalves hoje ele é ministro de casais, ele ministra na área de casais, muito conhecido, e eu tive a honra de conhecer o pai dele. Ele foi pastor nessa igreja no interior que eu frequentava. E ele era uma pessoa muito musical, ele gostava muito da música, ele era um aliado da música, então ele incentivava demais. Então isso também ajuda muito o crescimento musical dentro das igrejas, né? Quando você tem uma liderança avessa à música, você tem uma pessoa que não é muito... a música não é palatável para ele, você encontra muito conflito. Mas quando uma liderança é apaixonada por música, tem sensibilidade, ele é o grande incentivador, na verdade, para que cresça os ambientes, cresça os departamentos de música e tudo mais. Então, isso é uma questão de estar ali, de certa forma, se relacionando bem com essa liderança, né? Ganhar o coração, ganhar confiança para poder ganhar um incentivo também por outro lado. Eu tive essa grata satisfação. Então, isso me ajudou muito no desenvolvimento da música. Um pouco mais tarde, já aqui em São Paulo, eu tive contato com alguns grupos cristãos que me ajudaram muito na minha carreira musical. Em paralelo à música, eu trabalhava na área de engenharia, uma área que eu sempre gostei, me dediquei, me identifiquei com isso, mas a música era a minha paixão, a música estava ali o tempo todo pulsando mais forte. E chegou um tempo que eu tive que me decidir pela música, ou me decidi pela carreira como profissional, como engenharia mesmo. Então, assim, teve uma época que eu tive uma conversa foi muito lúcida com um antigo gerente que eu tive, dessa empresa que eu trabalhei por 16 anos. Ele era um holandês, gostava de música também, e eu tive uma conversa muito franca com ele. Ele falou: Esdras, você vai ficar infeliz aqui se você continuar na área de engenharia. Ele falou assim: você é um bom profissional, aquela coisa toda, mas a música é uma coisa que você ama. Você ama mais a música do que o que você faz. Falou assim: se eu puder te dar um conselho, eu vou aconselhar você a procurar esse caminho. Então, assim, eu tive um chefe que foi muito... me ajudou nesse sentido. Me incentivou a tomar um caminho que eu não me arrependo até hoje, né? Então, logo após isso, eu vim para São Paulo, que era um mercado maior de música, da área da música como um todo, né? O cenário musical acontece mais nos eixos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Bahia. Diria que são alguns trechos, alguns eixos, aliás, transculturais ali que exportam cultura para todo quanto é lado. Então, do interior eu vim para cá procurando justamente me ajustar a essa realidade e fazer da minha vida profissional também uma vida sustentável, porque não é fácil viver de música, exceto algumas relações muito, muito particulares. E eu conheci a Igreja Renascer. Um pouco antes da Igreja Renascer, eu conheci o grupo musical Vencedores por Cristo, não sei quantos conhecem a história deles. É um grupo que, na década de 70, foi um grupo que praticamente protagonizou a área evangelística através da música por todo o país, através do Jaime Camp, que foi um dos missionários americanos que vieram para cá. Então, eles são responsáveis muito pela evangelização desse nosso país através da música. Eles eram pessoas, praticamente, eram bandeirantes, desbravadores da cultura musical, faziam do evangelismo através da música uma maneira de chegar nas pessoas. Então, dali saíram grandes salmistas, grandes poetas, e eu tive a grata satisfação de fazer parte de uma das equipes deles e rodei o Brasil também há algum tempo, assim, durante um ano praticamente, conheci muitas partes do país. Então, você vai se transculturando, você vai adquirindo conhecimento, porque você vai aprendendo a respeitar a cultura musical estabelecida nas regiões. Cada região tem vamos dizer assim, um idioma local musical, né? E você aprende a respeitar e aprende também a absorver aquela cultura local. Então, isso foi muito bom para mim. Quando eu
participava já dessa época com eles, com essa galera, eu conheci a Igreja Renascer. E comecei a frequentar ali os cultos da Igreja Renascer. Passei a frequentar também uma equipe de música ali dentro, que era o TROAD, era um grupo de evangelismo também, de louvor, e passei a estar um pouco mais inserido ali dentro daquele universo ali da Igreja Renascer. E daí surgiu o convite para trabalhar a tempo integral. Então foi nessa época que eu fiz a transição da área profissional, que eu trabalhava no mercado secular como um projetista sênior na área de eletrônica, e passei a trabalhar tempo integral com música. Então tudo também foi uma novidade para mim, esse primeiro momento de você sair de uma atividade musical, de uma atividade profissional já estabelecida, né, com as suas regras, com a sua dinâmica, com o mercado já conhecido, e você vir para dentro de uma igreja e passar a estabelecer ali um grupo de louvor, você começar a organizar as equipes de música, tudo foi uma grande novidade para mim, um grande desafio, né? E eu posso dizer que foi um grande desafio, mas também um aprendizado para a vida, tem sido um aprendizado para a vida, porque todo o meu relacionamento dentro do universo cristão hoje começou praticamente nos idos ali de 90. Foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com música e passei a ter contato com esse mundo cristão musical. Eu não gosto de chamar muito de mundo gospel, eu não gosto muito de americanizar essa parte, eu gosto mais de nacionalizar a terminologia. Foi esse universo cristão, ele é gigante, ele é diverso, ele tem muitas manifestações e ele tem vamos dizer assim, a sua cor, a sua textura. Cada igreja, cada um tem uma maneira de expressar esse sentimento através da música. Então você passa a ter contato com muitas igrejas, com muitos líderes, com muitos maestros, com muitos regentes, com muitos líderes de louvor, com muitas tendências musicais, com muitos estilos musicais. Então também é um universo gigantesco, tem muitas particularidades. Então tem sido esse a minha caminhada, a minha jornada nesses últimos anos, localmente com a Igreja Renascer, e ali eu comecei esse projeto de coral e banda ali com a igreja. Então ali eu também passei a exercer a função de produção, que foi um grande aprendizado. Ali, para mim, a Igreja Renascer era responsável pelo pontapé inicial da minha vida como produtor. Ali, praticamente, foi o meu quartel-general, foi a base de trabalho onde eu pude começar a fazer as minhas experiências musicais. O que eu tinha aprendido na Assembleia de Deus, o que eu tinha aprendido nos estúdios, trabalhando ao lado de muitos cantores, muitos grupos, e ali eu teria o local onde eu teria praticamente onde testar ali os meus conhecimentos e, a partir dali, começar a escrever um novo capítulo na minha vida, né? Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que eu recebi ali da liderança de poder começar a trabalhar com o grupo Renascer Praise. Então, ali começou, na década de 90, já estamos falando aí de 31 anos, onde começou ali a minha jornada e caminhada como produção mesmo musical, como arranjador dentro do grupo, como solista em inúmeras situações, né? E como pastor de louvor, onde eu tenho exercido ali essa função também. Então, a minha vida tem sido dedicada no altar. Ali tem sido a minha alegria, é ali onde eu celebro as minhas vitórias, é ali onde eu ocorro aos pés da cruz, ali onde eu sou edificado, sou alimentado no altar. Esse tem sido o lugar onde eu tenho vivido esses últimos praticamente 30 anos da minha existência como profissional, mais na área da música cristã.
sou uma pessoa incrivelmente feliz no meu casamento, tenho uma esposa maravilhosa, Ana Lúcia, uma ajudadora, uma mulher admirável. Nós temos uma filha que também é uma bênção nas mãos de Deus, Ana Beatriz, tem 19 anos, e tem sido a minha caminhada ao lado da minha família. Minha família tem sido o meu sustento, tem sido o meu lugar de refúgio, tem sido a minha inspiração para muitas situações, e é o lugar onde eu quero estar todos os dias, a minha casa, a minha família. É o meu primeiro pastoreio, é o lugar onde eu celebro as minhas maiores vitórias em primeiro lugar, é a minha casa. Então, esse é um resumo um pouco da minha caminhada. E estou à disposição de vocês para alguma dúvida, algum fato específico. Giba, não me exponha, cuidado com as suas colocações, você me conhece muito bem. Não, não. Mas, Esdras, é muito bom ouvi-lo. E todos nós aqui nessa sala entendo me abençoado, lhe conheci, convivi e vejo na sua postura de não só de músico, mas de um verdadeiro cristão, louvando a Deus com o seu instrumento. Nós estamos muito felizes. Essa carreira ela foi dosada da presença de Deus, e isso faz presente nas suas palavras. Mas, Anderson, nós poderíamos começar por Esdras, porque dentro da sala deve ter muitas perguntas e muitas pessoas interessadas por algum detalhe. Vamos abrir essa oportunidade e ir por esse caminho, pode ser? De acordo, Giba. Acho que já deixamos o microfone aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu já tenho duas aqui já engatilhadas que vieram os comentários. Enquanto vão pensando aí, tomando coragem, eu vou fazer a primeira do Davi, a primeira que ele enviou aqui, né, no chat. E aí é bem específica a pergunta, Esdras. Ele pergunta como transformar as notas em emoções. Ele complementa, né? Vejo que os músicos que começam instrumentos de orquestra ficam sempre muito sérios, como robôs tocando. Já o sistema produz músicos muito expressivos, fazendo um verdadeiro espetáculo visual. E foi a pergunta dele. Como, né? Então, notas e emoções, Esdras. Hoje à tarde, um pouco mais cedo, eu conversei com o Giba, justamente algumas coisas relacionadas ao que o sentimento que você tem quando você está com o instrumento na mão. O instrumento nada mais é do que uma extensão da sua mente, né? Tudo começa na mente, tudo começa no teu coração, né? Que é o centro das tuas emoções ali. E quando você usa um instrumento, pode ser a tua voz, a voz ela é mais perfeita porque ela expressa 100%, vamos dizer assim, tudo aquilo que você idealiza, né? Em termos de palavras, em termos sonoros também, através do canto. Independente do cara ser desafinado ou não, ele teria condições, ele teria que ser, muitas vezes, alinhado a uma técnica, a uma escola, a um conhecimento maior. Mas, assim, em termos gerais, o sentimento que você expressa, ele tem que começar no teu coração. Então, assim, quanto mais você tiver, quanto mais o caminho do que você idealiza, do que você pensa, ele tiver mais próximo da capacidade de execução do instrumento que você trabalha, seja ele qual for, cordas de percussão, de harmônico, que ele seja de sopro, não interessa. Quanto menor for essa tua limitação, vamos dizer assim, porque não existe alguém que é ilimitado, né? Na música, eu acredito que nós temos limitações e temos aprendizados e fronteiras para romper o tempo todo. A gente tem que ter esse sentimento presente, por mais que a gente tenha pessoas que são virtuosas e arrebatam a nossa atenção. Sempre existe alguma coisa que as pessoas querem romper, sempre tem um limite que a pessoa quer romper. Então, assim, quanto mais você dominar o teu instrumento
mais você vai conseguir traduzir o que você pensa. E o que você pensa está intimamente ligado com aquilo que você, com o lugar daquilo que você se alimenta. O que você pensa quando você toca, quando você canta, está intimamente ligado à referência que você introduziu na sua mente, no seu coração, daquilo que você conhece, das coisas de Deus. Falando em termos de louvor mesmo. Quer dizer, quanto mais você tem intimidade com o Deus que você quer manifestar, o teu louvor e a tua adoração, quanto mais liberdade você tem. Então, você se torna ilimitado quando você tem muita liberdade. Quando você tem pouca liberdade, você até pode simular alguma coisa, mas aquilo vai parecer notório que não é alguma coisa genuína. Mas eu diria que o que acontece comigo, como esse processo acontece comigo quando eu toco. Não interessa a nota que eu toco, não interessa, vamos dizer assim, a construção melódica que eu uso, não interessa isso. Interessa quando eu vou tocar, é impressionante. Eu meio que entro num canal com as coisas de Deus, é muito louco isso. Eu esqueço da minha casa, eu esqueço da minha família, eu esqueço dos meus pais, eu esqueço das minhas contas, eu esqueço dos meus prazeres, eu esqueço das minhas limitações. Quando eu estou diretamente ligado com as coisas de Deus, quando eu vou tocar, normalmente, evidentemente que eu penso musicalmente, mas eu tento mergulhar nas coisas mais íntimas que eu conseguir em relação a Deus. Quando eu vou tocar uma música, pode ser qualquer música. Quando eu vou tocar, não interessa a nota que eu vou fazer. Ela pode parecer um riff, ela pode parecer uma frase conhecida, mas eu vou me inspirar nas coisas de Deus. É louco isso. É um processo que é meio que automático já. Eu já não penso mais hoje quando eu vou tocar. Quando eu tô, você pode perguntar, mas puxa vida, você já tocou com o Luan Santana? Você pensa nas coisas de Deus quando você toca com o Luan Santana, que é um cantor secular? Quando eu penso na música, efetivamente, que eu vou tocar para ele, lógico que eu estou prestando atenção na frase que o produtor pediu para registrar na gravação, como já aconteceu, como tantos outros. Então, você vai lá e faz o que foi pedido, você toca. Mas quando eu estou tocando alguma música que fala de Deus, alguma música que fala da minha relação com Deus, eu me concentro num túnel, numa esfera que sai de mim. Essa é uma coisa muito doida. Então, assim, não que eu sou teletransportado do lugar que eu estou, mas eu saio daquele lugar assim só natural, aquele lugar natural musical, aquele lugar natural já conhecido, para entrar num lugar de intimidade. E o lugar da intimidade é um lugar que você só conhece se você já entrou. Você só sabe se você é íntimo se você já esteve. Então, eu tento mergulhar nessa dimensão quando toco, entendeu? Não interessa quantas notas, não interessa a frase, interessa o meu sentimento, entendeu? Maravilha, Esdras. Nós temos aqui o Ellen, não sei se ele quer abrir o microfone, o Ellen, para fazer a sua pergunta. Ô, Esdras, paz aí. Tudo bem? Te achei aqui. Pode falar, meu querido. Então, Esdras, eu estava falando aqui no chat, né? Eu me identifico muito aí com a sua história, porque sou filho de zelador, né, de igreja. Nasci na Assembleia de Deus, então a gente queria aprender de tudo também, né? Eu comecei, a mesma história, né? Comecei tocando caixinha na banda e tal, e na minha adolescência eu fui para o saxofone, né? Estudei 7 anos em escola, estudei um pouco de improvisação e sempre fui um admirador do seu trabalho na época do Renascer Praise, né? A gente ia muito assistir, então hoje para mim está sendo uma honra, né? Participar aqui dessa live, dessa palestra com você aí. Então a minha pergunta é em relação a qual saxofonista, assim, a sua referência, né? Em relação à improvisação. Qual a sua referência nesse sentido?
Ellen, na verdade, cada época que a gente vai vivendo, a gente vai admirando algumas pessoas e vai aprendendo a admirar outras. Quando eu era adolescente, lá atrás, falando assim mais especificamente, eu gostava muito do David Sanborn, que é um saxofonista que marcou algumas gerações pela capacidade dele sonora, pela assinatura sonora que ele tem. Ele tem uma sonoridade única. Até hoje ele ainda conserva essa característica dele. Eu tive a oportunidade de vê-lo uma vez no Via Funchal, um show dele, depois eu fui conversar pessoalmente com ele. Então, assim, foi um encontro do ídolo, assim, vamos dizer assim, né? Com a pessoa que se admirava. E é uma pessoa completamente honesta, humilde com o que ele faz. Ele é super simples, uma pessoa tranquila, e é um gigante do saxofone. Então, admirei muito e tirei muitos solos dele no início. Depois você vai ampliando mais o teu universo musical. Depois você vai colecionando novas vozes, novas sonoridades. Então, depois dele, passei a admirar muitos outros grandes. Quando eu falo admirar, você fala assim, você foi influenciado por aquela pessoa. Eu acho que todos nós somos influenciados à medida que nós amamos aquilo, alguma coisa que a gente faz. Então, daí você é influenciado. Quando você não ama, você não é influenciado, né? A influência tem a ver também com essa conexão com esse link que você gera. Se você não tem admiração, você não é influenciado. Você simplesmente é um ouvinte daquilo e passa, às vezes, até a ter um conhecimento a respeito. Mas depois do David Sanborn, eu ficaria aqui uma hora falando com você dos nomes que eu já ouvi, que eu admiro. Eu sempre admirei a capacidade criativa das pessoas em qualquer instrumento. Então, assim, eu não fui influenciado simplesmente por saxofonistas. Eu sempre fui influenciado pela boa música. Então, eu amo ouvir aquilo que me desafia. Então, eu amo violinistas como o judeu maravilhoso, Giba, como que é o nome dele lá, o velhinho lá de cadeira de rodas? Bom, Isaac alguma coisa. Isaac Stein. Isaac. Ele é um judeu maravilhoso. Isaac. Então, assim, é um virtuoso do instrumento. Amo pianistas que harmonizam demais e improvisam demais. Como amo. Eu sou uma pessoa ensinável, sabia, Ellen? Se uma criança aparecer que hoje, com o advento da internet, a gente tem acesso ao YouTube, você vê crianças assim notáveis produzindo musicalmente conteúdos assim admiráveis, assim de você falar, meu amigo, de onde que esse cara tirou isso? A gente não tinha acesso a isso. Isso estava acontecendo, mas a gente não tinha acesso. E hoje você vê pessoas virtuosas assim, está sobrando virtuosidade no mundo. Então as pessoas hoje têm muito acesso também ao conteúdo, ao aprendizado de uma maneira muito mais fácil do que na minha época, por exemplo. Os mais antigos sabem disso. Para você ouvir um material com conteúdo excelente, você tinha que garimpar em alguma loja boa, porque você não tinha acesso. O acesso era o quê? Era o vinil. Você tinha um vinil, do vinil você passava para a fita você ficava tirando as coisas, vai e vem da fita, quando não quebrava o teu gravador lá e você conseguia tirar. Eu lembro de fazer uma transcrição do Michael Brecker de uma música chamada Chromazone, que é uma música de um CD que eu sempre gostei muito. Michael Brecker foi uma das minhas influências também, adoro, o tenorista falecido em 2007, aos 57 anos, faleceu de uma doença rara, um câncer raríssimo, um músico que foi influenciado por John Coltrane, de um conhecimento e uma virtuose fora do comum. Então, até hoje, as pessoas têm muito tributo a ele, e ele é uma escola de tenorista de solos fantástica que gerou inúmeros seguidores até o dia de hoje. E eu lembro que eu estava tirando, lá na cidadezinha do interior, um solo, o tema do solo, que é um solo difícil,
é um solo com muitas approach notes, que notas muito próximas, né? E eu tinha que ficar tirando. Aí conseguia fazer a primeira nota. Daqui a pouco a energia de casa caía, mudava o tom da música. Eu queria morrer. Aí outro trecho eu tirava no outro tom. Aí, meu amigo, depois de 2 dias, eu ia lá e regularizava o tom da minha transcrição. Subia meio tom onde baixou a energia e até deixar na tonalidade correta. Então, a gente tinha essas dificuldades. Tem alguma coisa aberta aí. Então, assim, hoje em dia, o que os caras fazem? Hoje em dia, você vai no YouTube, você acelera ou você diminui a velocidade da música que você está ouvindo sem alterar o tom. Então, assim, tem inúmeros recursos hoje. Não tem desculpa para as pessoas serem maus músicos hoje, né? Eu acho que essa geração é privilegiada com o acesso que tem a um material de riqueza assim inestimável, vamos dizer assim, né? É maravilhoso. Mas as minhas influências elas estão marcadas assim em muitos músicos americanos, que sempre foi a minha maior escola, que eu sempre curti demais. A música erudita que eu gosto, sou um admirador, não sou um grande conhecedor da música erudita, mas sou um admirador da música erudita. Amo a escola erudita. A escola erudita é a base de tudo. Mas eu faço parte da influência mais jazzística, mais popular, que foi mais a minha escola de trabalho, de uso, que me permitiu estar em estúdios e desenvolver temas, solos e tudo mais. Amo os trabalhos de Big Band. Eu acho que as igrejas fazem um trabalho maravilhoso quando elas têm iniciativa de estabelecer uma Big Band. A Big Band é uma voz maravilhosa assim no dia a dia de culto. Você consegue fazer releituras fantásticas. Eu tenho assim um material gigantesco de Big Bands. Eu amo Big Band. Tem muitas Big Bands cristãs também que dão show. São verdadeiros assim virtuosos com músicas maravilhosas, assim arranjos maravilhosos. Então assim eu amo a boa música, Ellen. Eu amo a boa música. Não, perfeito. Perfeito, Esdras. Obrigado. Muito bem. É muito bom ouvir aquele que tem música nas veias, né? Como diz a palavra. Esse sentimento, essas expressões em busca do conhecimento vem muito daquilo que está no coração. É o desejo, é isso que nos leva. Assim como é relacionado à palavra de Deus, é a sede da palavra, então vai à busca, né? E o Senhor, a ordem é prosseguir em conhecê-lo. Então a gente percebe... Eu preciso testemunhar aqui, Giba, a teu respeito. Eu aprendi uma coisa muito legal com o Giba. Tem a música do coração e a música da mente, né? A música complexa, ela chama a atenção dos teus neurônios, ela chama a atenção da tua inteligência. A música complexa, a música que ela é difícil, a música que tem uma concepção extraordinária. E tem a música que vai ligar você com os teus sentimentos, que vai levar você para a tua memória, que vai fazer você viajar, vai te convidar para você viajar com ela, que é a música do coração. Eu achei muito legal uma vez que o Giba estava falando a respeito desses conceitos, né, sobre complexidade versus simplicidade, né? Então, eu acho que dentro da igreja a gente não pode perder jamais a capacidade de deixar complexo sem perder a simplicidade, né? Porque a gente não pode simplesmente arrebatar os ouvintes, uma plateia, simplesmente pela complexidade. Quanto mais a gente puder imprimir um sentimento e uma ternura, um sentimento que possa marcar o coração da pessoa, você vai arrebatar da pessoa talvez uma memória eterna, para a vida toda. Porque, às vezes, trechos que são assim complexos, virtuosos, difíceis de executar e que vão chamar atenção apenas de algum momento da plateia, né? E eu acho que a igreja ela tem que saber traduzir bem isso. A gente não pode jamais tirar esse lugar onde Deus fala
com as pessoas através da música. Porque a palavra fala uma coisa muito, muito genial, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela fala que o espírito é sujeito ao profeta, e o profeta profetize segundo a sua fé. Então, eu diria para vocês que arranjadores são verdadeiros profetas dentro da casa. Se você arranja uma peça, um hino, se você pega lá uma música conhecidíssima, sei lá, não vou lembrar tanto dos números agora, Giba, mas vou tentar lembrar aqui do Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, quem pode... O que seria maravilhoso nisso? Se você construir um arranjo completamente harmônico, dodecafônico, se você dificultar para você executar as tuas habilidades que você tem de complexidade, você vai causar estranheza, você vai causar uma apatia geral das pessoas. Ao contrário que se você recorrer, às vezes, a linhas mais suaves, agora de bom gosto, com harmonias ricas, mas talvez com menos acidentes, provocar melodias menos intrincadas, você vai fazer... Né? Perfeito, você vai perfeito. fazer com que aquela irmã do círculo de oração até interceda mais por você todo dia. Verdade. É verdade. Esse sentimento. Eu digo, porque ela vai falar assim: Jesus, tem misericórdia desse maestro. Ele escreve coisas que a gente não entende que hino que é. A complexidade pode prejudicar o relacionamento. A complexidade pode dificultar o relacionamento. É na simplicidade, é verdade. Eu tenho... Aprendi com você, Giba, querido. Esdras, eu tenho comentado aqui na sala, eu acho que alguns vão lembrar, um filósofo escreveu assim: música é o arado divino que prepara o solo do coração para a semente do evangelho. Olha que coisa linda. Que eu acho que, por exemplo, quando nós entramos na casa do Senhor e nós ouvimos um som harmonioso, uma melodia sublime, o nosso espírito, o nosso sentimento já busca Deus. Então, essa música, dentro de um ambiente que nós vamos celebrar, a música ela tem uma função extraordinária, porque, primeiro, que nós anunciamos o evangelho na igreja pela música. Depois, normalmente, na liturgia da igreja, primeiro vem as músicas, vem os louvores. E isso são mensagens. Nós estamos propagando... Hoje eu comentei com você, não é? Que Deus nos deu a música para falar com Ele e para falar dele. Então, se isso acontecer na nossa vida, acontece o que aconteceu com você, querido. Eu também participei de toda aquela... da caixinha lá da banda, eu cheguei ao Bombardino. E chegar ao Bombardino é um sucesso maravilhoso. Eu só não fui para as palhetas. E depois optei pelas cordas. Mas o Bombardino é a coroação do indivíduo, né? Porque, na verdade, os maestros carregam a caneta no Bombardino para poder executar ali, vamos dizer assim, as partes mais virtuosas, né? Os contracantos, e ali cada um carrega com uma certa complexidade. E o músico se sente orgulhoso de poder interpretar, de poder atender ao que está escrito na partitura. E, sem dúvida, é maravilhoso você ver uma pessoa virtuosa que consegue fazer da complexidade uma coisa simples. É louco isso que eu estou falando, parece antagônico, mas tem pessoas que fazem da sua complexidade um momento de inspiração, e tem pessoas que fazem da sua complexidade momentos tenebrosos, porque a pessoa trata aquilo com tanta vaidade que fica insuportável. Você fala assim, puxa vida, mas o cara executa brilhantemente, só que não tem coração. Quantas vezes a gente já ouviu músicas
que são complexamente, às vezes, realizadas, elas são feitas, mas elas não geram empatia em você. Por outro lado, tem músicas e trechos conhecidíssimos do erudito, da música popular, que são complexas, chorinhos complexos, por exemplo, Maravilha Espinha de Bacalhau, que é uma música difícil de tocar, né? Mas que às vezes as pessoas conseguem. O grande artista, o virtuoso por excelência, ele consegue traduzir o grau de dificuldade com tamanha leveza que não causa estranheza, né? Mas aproxima você fala, isso é genial, isso é maravilhoso, né? Mas quando você diz também, Giba, que a igreja precisa ser edificada, eu acho que a vocação da igreja ela é falar de Deus, falar com Deus, falar dele, falar com ele e ouvi-lo. Em alguns momentos, a gente muitas vezes não quer ouvir Deus através da música. E se nós nos dedicarmos de tal maneira que a gente possa ouvi-lo, seremos os profetas, aí sim, seremos aqueles que transmitem o que ele está falando. E nós, como músicos dentro da igreja, somos verdadeiros mensageiros do Espírito de Deus, porque a nós foi dada a capacidade, através do dom musical, de traduzirmos o que falamos dele, o que ele aceita e traz de volta para a gente. Então, Deus responde através do profeta. Então, quando eu falei que aqui há alguns minutos aí, que o maestro, o regente, o arranjador, ele é um profeta com a caneta na mão, ele tem que buscar essa sensibilidade de traduzir de maneira gloriosa, de traduzir da maneira mais fiel possível, mais artística possível, porque Deus é criativo, Deus o Espírito, ele é excelente por conceito, né? Tudo que é bom, perfeito, agradável vem dele, não vem do homem. Não se encontra no homem o que é bom, perfeito e agradável. Pode habitar no homem, mas vem de Deus. Então, quando o regente, o arranjador, ele dá o lugar a esse espírito criativo e ele atende a essa vocação que ele também foi chamado, aí você vê músicas maravilhosas traduzindo sobre a existência de Deus, falando de Deus de uma maneira que vai edificar a igreja. Então, a igreja ela precisa ser edificada não pela boa música. A igreja precisa ser edificada por aquilo que inspira o nosso Deus. É o que inspira Deus. O que deixa Deus feliz. A palavra fala, agrada-te do Senhor e considerar os desejos do teu coração. É o que deixa Deus feliz que nós temos que tocar e cantar. Eu não posso tentar fazer com que a minha música atraia a presença de Deus bajulando Deus. Deus não precisa de bajulação. Ele conhece o coração do homem, ele discerne todas as coisas. Então, o que figura eu sou dentro de uma... Você fala assim, mas como que eu, tocando a minha partiturinha da clarinete, segundo a clarinete, posso traduzir o sentimento de Deus para a igreja e edificar a sua igreja? Ora, se você é o templo, ele vai te encher de tal maneira que aquela partitura vai ser uma coisinha a mais na tua frente, mas que o que vai valer vai ser a tua relação com Deus e o que você tiver de sentimento naquela hora é que vai fazer você um lugar de habitação e a igreja vai ser edificada, a igreja vai ser cheia da presença de Deus, a igreja vai ser visitada, principalmente num tempo que a gente está vivendo, de distanciamento tão grande. A vocação da igreja é estar junto, estar perto, é ombro a ombro, é abraço, é fala, é beijo, é ósculo, é visitação, é proximidade. A gente está sendo proibido de fazer isso nesse momento, né? Então, qual música que nós devemos fazer nesse momento? Nesse momento, muitas vezes, você tem que ser igreja na sua casa. Então, assim, você tem o seu cello. Eu garanto que quando você pega o teu cello e você se conecta com Deus ali, esquece, ele vai vir. Como não? Ele não quer vir? Ele quer te visitar, Giba, com os teus defeitos, com as tuas virtudes. Ele quer ouvir o som do teu coração. O cello vai ser um ajudador. Quantas vezes eu não estou tão, vamos dizer assim,
à vontade com o som do meu instrumento. Instrumento de palheta é uma chatice. Você trocou uma palheta, muda o som. Você trocou uma abraçadeira, muda o som. Às vezes não está confortável, você não quer ouvir daquele jeito. Você fala assim, puxa vida, cara, mas quando eu estou conectado com Deus, você acha que ele está querendo mesmo ouvir se a palheta que eu estou usando é uma palheta 2,5, 3? Esdras, se abraça... é verdade. Esdras, o Senhor se alegra muito mais quando você não consegue emitir o som porque o teu coração está vibrando com a presença dele. Isso é o mais afinado da obra. Porque senão os desafinados de João Gilberto não teriam acesso ao coração de Deus, né? Deus está esperando os afinados louvarem, os virtuosos executarem suas obras para atraí-lo, né? O que seria, a palavra diz, o que seria tão glorioso diante de Deus que ele já não conhece, que ele se surpreenderia, né? Mas o quê? Um coração completamente devoto, um coração quebrantado, é isso que ele quer. Um coração quebrantado, na verdade, é um coração dependente, é um coração que se enxerga sempre dependente. E o músico, eu acho que o músico tem que estar nesse lugar onde ele é vulnerável sempre, sabe, Gilberto? Onde ele tem que executar, evidentemente, os ensaios, ele tem que fazer a sua parte em casa, tem que limpar a sua execução, mas quando ele chega na presença de Deus, que ele vai executar com a banda, sozinho, quem quer que seja, vai cantar, ele tem que ser vulnerável, né? Ele tem que ser ele tem que saber, ele é um vaso de barro, e o vaso de barro ele quebra a qualquer momento, né? Verdade, é maravilhoso você poder ter uma relação justa com Deus e honesta com Deus, né? Ele vai te ouvir sempre. Pai ouve filho que obedece e filho que não obedece, porque ele é pai. Se nós que somos ruins, a gente dá coisa boa para os nossos filhos, quanto mais o nosso pai, né? Esdras, eu acho isso tão maravilhoso, porque na teoria, uma das definições de música, entre várias, tem uma que eu considero muito, eu acho ela perfeita, que é uma das mais simples que eu creio que todos conhecem. Música é a arte de expressar, por intermédio dos sons, os sentimentos da alma. Isso faz a diferença. É o sentimento da alma se expressar por meio do... Eu falei para você hoje que nós comentamos no nosso papo precioso, rico, de hoje à tarde, que... Essas dores a aqui música, são de correia de 30 anos, gente, de segurar tenor. A música e o instrumento estão sujeitos ao intérprete. Então, a busca dessa comunhão com Deus traduz no resultado do que a igreja vai ouvir do teu som. Então, viver primeiro com Deus. Nós estamos falando no nosso universo de fé. Primeiro viver com Deus para expressá-lo por intermédio do nosso instrumento. Maravilhoso, Esdras. Giba, você está me falando aqui, eu estou lembrando dos ensaios que eu fazia na Assembleia de Deus, na época que eu era mais adolescente, e nós tínhamos ali assim, horas a fio de ensaios para, evidentemente, tocarmos mais afinados, tocarmos com mais excelência, e a gente gastava muito tempo ali ensaiando. Hoje, eu sou a favor da gente ter menos ensaios e mais convivência. Eu não sei se isso pode soar como um vitupério para as lideranças, mas eu sou muito mais a favor de você ter mais convivência, menos ensaio, e o indivíduo tirar o atraso em casa. Porque o músico de igreja, não sei se é muito o estereótipo falar assim, mas o músico de igreja ele é muito viciado em querer resolver os problemas dele na hora do ensaio, né? Pois é, então, é verdade. Essa é a então, questão. na hora do ensaio,
Eu acho que deveria ter mais convivência, menos ensaio, mais convivência, mais amizade, mais laços a serem trabalhados. E o cara estuda na casa dele, porque na casa dele não tem ensaiar. Que eu chegar e ensaiar na igreja. Aí o cara fica ensaiando 2, 3 horas uma partitura, o cara fica refém da partitura que ele tinha que ter ensaiado em casa sozinho, né? Pois é, aí ir lá resolver os seus problemas e facilitar a vida do maestro e dos outros músicos, que ninguém merece ficar... Eu lembro que o Isaac, perguntaram para o Isaac Karabchevsky lá, o que tem que fazer quando um naipe não passa direito lá, o que você deve fazer, se você deve parar a orquestra inteira. Eu não sou a favor disso. A gente, cara, horas gastas, muitas vezes, que não chegam a lugar nenhum, né? Esdras, você coloca... desincentivando os ensaios aqui. Ó, não estou falando nada disso. Não, é exatamente isso. Você pergunta aos músicos quantos estudam as suas partes, os seus hinos em casa. Então, quando alguém estuda em sua casa a música, ele vai ter prazer de ir, vai ter sede de ir para a igreja, para o ensaio, para executar. É como a palavra. A igreja, ali, a ministração do pastor na igreja não é... Nós não temos que esperar por aquele dia. A nossa bênção está no nosso altar. Não é? Os profetas desciam profetizando para o arraial. Eles já estavam cheios. Já estavam cheios. Estavam cheios. O músico que estuda em casa, aquele que leva a sua partitura. Você conhece aquele músico que diz assim, quando chega na igreja, fala assim: cadê meu instrumento? Mas eu deixei embaixo do banco. Como que essa pessoa... Eu não sei se existe ainda essa realidade. Ela é muito cruel, né? Ela era muito comum antigamente. Hoje eu não sei se ela existe mais. Vamos perguntar para a sala se existe. Está aberto aí a pergunta. Anderson. Não, tem uma pergunta aqui super conectada com isso, né, do Davi aqui. Justamente ele perguntava, né, sobre com relação aos ensaios e às apresentações. Eu percebo que os ensaios são muito voltados para as notas ou partitura e não focado na performance no palco ou no púlpito, né, enfim. Assim, ao chegar no palco, apesar de saber as notas, surge outro desafio. Como você recomenda fazer os ensaios ou os ensaios gerais? Eu já respondi. Eu sou a favor de menos ensaios e mais desafios resolvidos particularmente, né? Eu acho que tem que ficar claro que o nosso tempo ele está cada vez mais precioso para a gente jogar fora. E a gente não tem estoque de tempo, a gente sabe disso. A gente vai ficando mais velho. Eu, por exemplo, sou muito impaciente em ensaios alongados. Assim, o que você tem que fazer? Se você tem uma partitura, é um desafio, né? Que você tem que ter. Se você recebe uma partitura na hora, é uma coisa, por uma situação ou outra, é uma atividade. A leitura que você vai fazer lá é um primeiro arranjo que vai ser lido com orquestra, então tudo bem. Aí vai do quanto a pessoa se desafiou na vida para ser um bom leitor de primeira vista. Ok. Passado isso, se você tem já o teu repertório, você tem que fazer a manutenção do teu repertório na tua casa. Dentro do ensaio, você tem que ensaiar a performance. Eu não sei se é o caso, mas eu chamaria até a performance espiritual. Você tem que alinhar ali o espírito no ensaio. É para isso que serve o ensaio dentro da igreja. Ele não pode ser um ensaio técnico. Não é lá só para tocar a parte técnica, a performance e tudo mais bem resolvida. Lógico que é bom. Ninguém é obrigado, a igreja não é obrigado a aguentar por amor músicos desafinados, né? Ou senão aquele mas onde que se toca o lá sustenido? Então, não é no ensaio, né? Então, assim, isso é comum. Eu me lembro uma vez, Gilberto, eu fui tocar
não sei, os mais antigos, talvez, do Ministério de Santo André, o pastor Joaquim Marcelino. Alguém já ouviu falar dessa liderança? Pastor Joaquim? Eu sou muito amigo do Israel, que é o filho dele. Israel, filho dele. Lembro, o pastor Joaquim Marcelino foi o pastor líder do ministério quando eu era de Bragança Paulista. Ele era ainda... A Bragança Paulista era ligado seriamente ao Ministério de Santo André. E eu lembro que eu participei de um ensaio lá, e para mim foi um ponto maravilhoso. Fui participar no ensaio de uma sede com a orquestra de lá. E eu lembro que eu já arriscava as minhas harmonias. E eu lembro que eu coloquei, num determinado acorde, eu coloquei a sexta no acorde. Você imaginando um acorde de dó com 7 mais, dó com 7 mais e 9, eu coloquei um dó e 6, que é um lá. E eu lembro que não tinha na partitura o lá. E no final tinha a fermata que fechava o arranjo, eu coloquei o lá. O cara do lado não percebeu, só o maestro percebeu. Aí, cara, ele falou assim, não tem essa nota, alguém está colocando essa nota está errada. Aí eu falei assim, eu vou continuar, vou ver até onde eu vou provocar o maestro, até onde ele consegue ir, né? Ou ele se irrita muito e manda eu parar, ou eu convenço ele que é uma nota boa para ficar no acorde. E eu fui dando essa nota. Aí ele foi fazendo naipe por naipe. A hora que ele chegou no naipe de saxofones, eu não dei a nota, evidentemente. Eu não dei a nota. Passou batido, então não é aqui. Aí todo mundo de novo, dei a nota. Falou, gente, está acontecendo alguma coisa errada. Não tinha nada errado, Giba. Ele não queria ouvir aquela nota, mas a nota estava correta, a nota estava fazendo uma harmonia ali. Mas, ou seja, são alguns incidentes que acontecem, né? Nesse caso, eu fui o voluntário do estresse ali, né? Vamos dizer assim. Eu causei ali, eu me voluntariei ao estresse. Mas, de certa forma, o que acontece? Às vezes, o líder, o arranjador, ele também é fechado para algumas coisas, né? Ele é fechado para algumas coisas, ele também não quer, ele quer ser... Ele é resolvido naquele sistema que ele tem e não quer ouvir coisas um pouco diferentes. Evidentemente que eu dei aqui um exemplo fora da caixinha aqui, mas eu sou a favor hoje dos ambientes serem muito mais trabalhados, da convivência, do que o ambiente só musical. O ambiente musical ele é muito restrito, ele é muito fechado, ele é muito seco, né? Se tudo ficar pautado só pelo bom serviço da música, né? A música pela música, ela não tem vida longa. Ela vai gerar um ambiente sem laços, um ambiente que você não vai conseguir expandir de hipótese alguma. Então, ele vai ficar uma coisa chata, né? Eu diria até chata mesmo. As pessoas elas têm que ter desafios que eles sejam regados a novos obstáculos sempre. Então, o líder, o arranjador, o maestro, ele tem que incentivar sempre o músico a crescer, sem dúvida. Ele que vai ser a primeira pessoa a puxar, de repente, a risca para o cara pular mais alto ou ir mais longe, né? Então, ele é o primeiro que tem que se atualizar também. Muitas vezes eu acho que tem muitas lideranças que estão à frente de corporações musicais que ele já está no limite dele. E ele tem que abrir mão, às vezes, para entrar uma mente um pouco mais nova, mais ousada, para ser um ajudador, para ser um parceiro, para ser alguém que ajude a levar adiante um processo de maior educação musical, de mais dinâmica, de crescimento. Porque os conteúdos, eles são, todos os dias, são questionados os conteúdos, né? Você ficar tocando o mesmo arranjo 20 anos, cara, é horrível. Você tem que fazer uma reengenharia daquilo, você tem que fazer uma releitura daquilo, né? Essa dinâmica, ela também tem que estar presente na igreja, né? Não estou falando aqui para substituir a simplicidade pela complexidade, mas eu acredito que deve também ter esse espírito presente, né? Meu limite é esse. Ok, vou trazer um braço para me ajudar que vai um pouco mais longe, né? Talvez isso aí seja uma grande discussão no meio até da associação, né? Maravilha.
Esdras, você tem aí com você a lista de que eu lhe passei, de algumas perguntas? Sim. Você tem alguma dessas que você gostaria de fazer algum comentário? Olha, vamos lá, você me passou aqui. Estou abrindo aqui. Anderson, se você tiver alguma que eu... Acho que tinha uma... Vai lá. O Jairo, meu amigo querido, ele perguntou se existe algum limite além da estética da música, né? Jairo, eu não entendi direito a sua pergunta. Por favor, reformule ou me faça esclarecer aí melhor. Abre o teu microfone. Aí. Ô, meu querido, opa, saudades, viu? Então, é sobre o lance do limite da estética, assim, que tem muito músico virtuoso que às vezes até ultrapassa, tipo, você tem um padrão ali de compasso, algumas coisas, tem pessoalzinho que dá uma ultrapassada, era mais sobre isso que eu tô falando. Eu acho que o músico virtuoso ou músico bem intencionado, ele sabe sempre o lugar que ele tem que se colocar na música, porque música é um compartilhamento, música é um trabalho em equipe sempre, né? Normalmente, a menos que você esteja fazendo tudo sozinho, né? Mas se você está compartilhando com outras pessoas, eu acho que é de bom alvitre, de bom tamanho você fazer sempre respeitando o outro músico, né? Nunca expondo alguém ou querendo estar à frente de alguém, né? Isso aí tem que ser uma coisa meio que tem que ser um padrão mesmo, principalmente dentro da igreja, né? O músico exibicionista ele tem em todo lugar, né? Tem um músico exibicionista que ele é consciente e tem um músico exibicionista que ele é sem noção. Ele às vezes está presente. Ele não sabe, às vezes, o momento melhor de economizar ou até de parar. Mas aí cabe, acho que, a quem lidera, de maneira muito amorosa e carinhosa, sempre dá um toque, né? Sempre tem jeito. Sempre tem jeito de colocar as pessoas no lugar delas, né? Tem uma outra pergunta aqui, Giba. Diga. A Márcia. Quem que é a Márcia? A Márcia Janini. Ela está aí? Eu acho que está. Márcia? Estou sim. Márcia, vamos lá. A Márcia perguntou como chamar a atenção do jazz, do soul, da música de orquestra entre os mais jovens, que são bombardeados diariamente com música popular de baixíssima qualidade do mass culture. Você já fez uma pergunta parecida para o maestro, né, Márcia? Sim, fez isso mesmo. Como chamar a atenção da galera, como incentivá-los, né? Recentemente eu vi no Instagram um cara tocando para umas crianças, um saxofonista de jazz tocando para uma sala de aula de crianças. As crianças estavam todas assim, agora nesse momento da pandemia mesmo, só que eram nos Estados Unidos. Eles estavam sentadas todas assim num círculo com as professoras, acho que eram 2 ou 3, e o cara tocando para elas. Mas ele estava tocando assim em alto nível, tocando, improvisando coisas complexas, assim, em cima do jazz mesmo, sentando a lenha, vamos dizer assim, né? E as crianças estavam ali ouvindo, por mais que elas não tivessem tanto conhecimento musical, elas estavam ali sendo desafiadas pela dificuldade, pela complexidade mesmo, pela vamos dizer assim, usando a palavra estética, pela estética um pouco incomum, talvez, pelo dia a dia delas. Porque no dia a dia delas, elas estão vendo TikTok, elas estão vendo YouTube, estão vendo Instagram mesmo, e estão vendo coisas culturalmente de baixa qualidade. Mas elas estavam atentas ali quando começou. Está ouvindo? Meu Deus, travou. Te ouvimos, Márcia. Te ouvimos ainda. Deixa eu dar uma travada aqui. Agora. Está me ouvindo agora? Agora voltou. Mas o Esdras eu não consigo mais ouvir. Não sei. Acho que travou a parte. Eu pensei, será que quem caiu fui eu ou foi ele que caiu? Olha, eu estou aqui. Você está me ouvindo, Anderson?
Caí, ó. Te ouço super bem, Esdras. Ai, Tá. não, tá travando. Márcia, vai para a janela. Na minha... Oi. Vai para a janela. É, eu tô mexendo as janelas aqui porque... Tá, ficou. Acho que ela caiu lá. Bom, de qualquer maneira, respondendo a pergunta dela, assim, eu acho que as pessoas, assim, o que eu quis dizer com esse exemplo? As crianças ouviram alguma coisa em comum e foram boas ouvintes daquilo que era em comum. Eu acho que o que falta, muitas vezes, é iniciativa, boas iniciativas da gente colocar a opção para as crianças, ou para os jovens, ou até adolescentes. A minha filha tem 19 anos, ela gosta de Ariana Grande, ela gosta dos cantores que estão aqui hoje, os top 10 aqui das rádios e tudo mais. Só que ela gosta de ouvir, às vezes, o Milton Nascimento, o Clube da Esquina. Ela mostra alguma coisa para ela fala, pai, que bonito isso daqui. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de oportunidade. Do mesmo jeito que chegou uma música ruim, pode chegar uma música boa, e vai de você persistir e insistir em mostrar músicas boas. Que o que parta de você seja de boa qualidade, então faça isso, porque elas vão ouvir, elas também vão ouvir. Agora, a opção sempre vai ser delas, né? A gente não tem como mudar o coração das pessoas, né? Tem uma outra pergunta aqui, vamos lá. Sandro, quem que é o Sandro? Do Pará, cara. Olha, lá do Nortão. Ele não está aqui, talvez no YouTube, ou já pode ter saído. Tá. De qualquer maneira, é uma pergunta interessante. Ele fala assim, como ter uma boa sonoridade? Olha, sonoridade é um terreno difícil assim de trabalhar, porque deixa eu parafrasear as escrituras. Se o teu ouvido for bom, todo o teu corpo será bom, não é isso que diz a escritura? Então, assim, se você tem um ouvido ruim, a tua sonoridade é ruim. O que você tem que fazer? Você tem que ser humilde, ouvir pessoas que você confie para te darem boas referências e falar assim, escute isso aqui, ouça bastante isso daqui. E à medida que essa pessoa trabalhar nisso, insistir nisso, ela vai ter boas referências. Na sonoridade que você, de repente, está perguntando, você está falando de sonoridade de saxofone, né? Depende do que você quer escutar, o que você quer tocar. Se você quer ouvir alguma coisa mais comum, mais popular, tem que ouvir boas referências da música popular, jazzística, idem, da música do rock, vai ouvir boas referências do rock, do jazz, boas do jazz. Então, assim, depende de que escola que você vai querer trabalhar a tua sonoridade. Tem músico bom sobrando em todo quanto é lugar do planeta, impressionante, gente. Hoje não tem mais desculpa da pessoa cantar mal, cantar desafinada, da pessoa tocar mal, da pessoa não ter referência, porque está escancarado hoje o nível de referências que tem hoje, de sonoridades, de ideias, tem conteúdos sendo gerados assim, às toneladas, no YouTube hoje, no Instagram. Você que, se tiver tempo, você vai... Tome até cuidado para não matar o seu tempo, de tanta coisa que tem. Tudo bem, Esdras. Tem o Eliobaldo, ele queria fazer uma pergunta. Eliobaldo? Pastor Eliobaldo, está com o microfone aberto? Rapaz, eu estou enrolado aqui o dia. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, querido. Na realidade, maestro, eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que o momento não é nem oportuno, porque os assuntos já foram acontecendo, foram evoluindo, e, na realidade, a minha pergunta não era nem uma pergunta, era uma colocação. Estava bem no início da sua fala. Então, eu acho que o momento não é propício, porque eu estou gostando da discussão aí e está num embalo muito legal. Eu vou voltar muito para eu fazer a minha colocação. Então, obrigado pela oportunidade e vamos em frente, Anderson. Obrigado aí por tudo. Eu adorei seu sotaque, Eliobaldo.
Obrigado, meu querido. Eu sou Carioca ou carioca não? da Zema. Eu amo esse sotaque, né, gente? Aliás, Obrigado. o Rio de Janeiro tem amigos músicos fantásticos, maravilhosos, de Sim, sim. sonoridade única. Maravilha, Leobaldo. Eu vou passar então para a Jussara, né? Maestrina Jussara. Ela fez uma pergunta também na sua lista aí, Esdras, e ela fez mais uma aqui agora, então vou abrir Desculpa para não ela. ler, Jussara. Não que não é interessante, por favor. Imagina, eu pergunto aqui de novo, tudo bom, queridos? Um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição. Eu tenho duas colocações, não sei se eu já emendo as duas. A primeira é sobre a sonoridade, porque a gente sabe que tem uma diferença muito grande daquele pessoal que tem, principalmente para saxofone, aquela pegada popular e o saxofone erudito. A gente tem, sim, uma sonoridade muito diferenciada entre eles, e a dificuldade é de você colocar esses instrumentistas de bandas, né, do popular, quando você vai colocar um repertório erudito para eles, que eles fazem muito portamento e têm dificuldade em deixar o som limpo no saxofone, né? Tanto é que uma vez, um comentário bem rápido, a gente tinha na igreja dois meninos que tocavam saxofone, e um tinha um som todo cheio de vícios, né, de portamentos, fuau, 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 e o outro tinha um som mais limpinho. Então, um dia, o menino que fazia muito portamento, ele faltou, e o menino que tinha um som limpinho fez... faltou não, ele chegou atrasado. Aí o outro menino fez o solo, que era dele, e ficou aquele solo bem limpinho. No final do culto, a minha mãe foi dar os parabéns pro rapaz, só que ela deu os parabéns para a pessoa errada, né? Ela cumprimentou o menino e falou, nossa, hoje o seu som estava lindo. Ele falou, irmã, não fui eu que toquei, foi o outro. Né? Então, é essa questão da sonoridade, tá? Que eu queria que você respondesse para mim. Não sei se eu já posso fazer minha outra colocação agora, minha outra questão, que é o segredo de se manter fiel na igreja, com essa questão de carreira, de músico profissional, né? Porque acho que você conhece Douglas Braga. O Douglas era da minha igreja, nasceu na minha igreja, inclusive eu cheguei a dar aula para ele quando ele era pequenininho, né? Que a gente sempre teve escola de música na igreja. E aí sempre ele tocou na igreja, se profissionalizou, foi para fora, voltou e tal. O fato é que agora ele não está mais conosco. Então, é essa questão da gente conseguir manter conosco, né? Ou a dificuldade de se manter bons músicos que se profissionalizam e vão embora. É isso. Obrigada. Eu não sei se tem um segredo. Oi, Jussara, obrigado pelas suas perguntas. A primeira, vamos lá, você falou dos portamentos e tudo mais, né? A disciplina de um músico que toca muito sozinho, depois ele tem que tocar com o coletivo, com uma orquestra ou uma banda, que seja, ele tem que seguir o release das vozes que se propõe ali. Então, isso aí está acima da vontade dele. Quando você está tocando sozinho, os portamentos eles podem te ajudar, podem fazer parte da tua interpretação e tudo mais. E até da tua assinatura, vamos dizer assim, como músico mesmo. Mas quando quando toco metais, quando eu estou gravando em estúdio, você tem que manter ali toda aquele release de voz, o equilíbrio das vozes, a interpretação, para você ter o arranjo da melhor maneira sendo executado. Então, isso cabe para qualquer músico de agrupamento, de grupos, né? Então, tem que ter assim, essa exigência, e a Profeta ali falou com ele lá então. Então, ele aprendeu a lição às duras penas lá. Agora, por outro lado, assim, você falou do segredo. Qual que é o segredo para se manter? Não sair, né? Eu acho que tem muita coisa aí que tem que ser discutida. Talvez eu não vou me prolongar muito nisso, mas, por exemplo, não existe nenhum problema da pessoa fazer parte do mundo secular como músico, em nenhuma hipótese. Ele pode fazer parte por exemplo, uma orquestra sinfônica. Ela é secular, ela não é
está dentro da igreja, Mosesp, o Teatro Municipal ou qualquer outra orquestra do Estado, o que seja, ou mesmo um grupo de baile, vamos levar para o grupo de baile aí. Eu acho que a pessoa não pode se encantar, né? Os manjares lá que a gente ouve na palavra, né? O que são os manjares? Os manjares, eles alimentam a pessoa. A pessoa é alimentada por onde, né? Se ela não pode substituir os seus alimentos essenciais. O alimento do espírito é um, o alimento da carne é outro. Se você alimentar um, você vai enfraquecer o outro. Então, assim, tem ambientes e ambientes. O ambiente secular, ele pode muitas vezes conflitar com a tua fé, pode conflitar, como um ambiente de trabalho normal, um escritório normal. O músico é um trabalho normal que ele faz, né? Então, assim, eu acho que o que existe muito lá fora com relação à parte artística, a pessoa se seduz muito com aquele mundo, o mundo artístico ele seduz um pouco mais do que um escritório, evidentemente, do que uma pessoa que está no ambiente, num caixa de banco, ele não é seduzido pelo ambiente, né? Ele não tem tantos atrativos ali. Ao contrário de um ambiente, por exemplo, num show que o cara vai lá, as pessoas estão cantando, tem lá 1000 pessoas cantando a música do cara, ele tem uma performance lá, aquilo lá mexe com o ego dele, com a vaidade dele, evidentemente. Então, assim, se ele não alimentar aquilo, não tem problema nenhum, ele vai fazer aquilo ali normalmente, ele vai fazer aquilo ali como uma atividade profissional, vai fazer o seu trabalho, né, corretamente, com ética e tudo mais, vai receber por aquilo e fim de papo. Mas se ele se seduzir por aquilo ali vai ser uma artimanha de Satanás para atraí-lo, para desviá-lo de Deus, da comunhão, porque tudo é comunhão com Deus, né? Você não pode perder essa comunhão. Tem pessoas que não têm comunhão com Deus e estão dentro da igreja, estão tocando dentro da orquestra lá, só que o coração dele está longe, não quer dizer nada. Ele pode estar cantando no coral da igreja, ele pode até estar abrindo culto, e a vida dele está distante de Deus, não quer dizer nada. Então, não é o lugar em si, né? É o quanto de Deus ele não negociou, em hipótese alguma. Ele não... É esse manjar que eu estou falando aí. Então, eu acho que tem muito disso. Mas eu diria para você que a semente poderosa está lá dentro. A semente do evangelho está lá dentro de qualquer um que está mais perto ou está mais distante. Então, no tempo de Deus, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito. Nunca não sou eu, não é você, não é o pastor, não é o profeta, não é a mãe, não é o pai. Quem convence é o Espírito. Nós, muitas vezes, somos portadores de conselhos. Nós aconselhamos, mostramos com carinho o que a gente acredita, o que a gente acha, a gente ora para que o Espírito possa encontrar lugar no coração e trazer a pessoa mais para perto, né? Mas eu acredito que a boa semente está lá, sabe, Jussara? Uma hora ou outra, não importa o quanto ele se distanciou. O filho é sempre filho. E quando ele voltar, vai ter uma festa preparada para ele, vai ter um banquete, vai ter o anel, vai ter o cordeiro. Desculpa, eu não me lembro se eu troquei o nome deles. Eu estava falando do Douglas Braga, que são 2 irmãos, o Douglas e o Marcos. O Marcos toca trompete, o Douglas Braga é o saxofonista. Exatamente. Eu estou com ele aqui, ó. Esdras. Fala, meu amado. O Josué de Cuiabá está fazendo uma pergunta. Ele diz assim: qual a sua opinião para a música instrumental cristã no Brasil nos próximos anos? Eu creio que ele deve estar se referindo a essa mudança toda do que nós estamos enfrentando. E ele pergunta assim: qual a sua opinião para a música instrumental cristã? Olha, a música instrumental, eu entendi o que ele falou, mas eu vou fazer uma brincadeira com ele. A música instrumental está presente na igreja todo dia. Se você tirar o pessoal para cantar, a banda vai estar tocando, é música instrumental. Se ninguém cantar a música, só a orquestra tocar, só a banda tocar, a música é instrumental. E tem o violão? A música é instrumental. A música instrumental ela está presente na igreja. O que existe, eu diria, é um desconhecimento e uma contracultura em relação a isso, né? Mas eu sou a favor
Eu sou a favor sempre da ousadia da liderança dos maestros, regentes e quem é o ministro de música, de tentar introduzir sempre o prelúdio, o pós-lúdio, até o interlúdio, para colocar momentos de edificação, momentos sabe, da presença do Espírito ali, coisas com a calmaria, com o sopro, com o cicio, coisas que elevem a igreja, né? Tem uma dica muito interessante, você vai lembrar, Giba, o apóstolo Estevão, ele sempre pedia que na hora da oferta a gente tocasse músicas mais tranquilas, para as pessoas não baterem nem palma. Assim, até para ter um momento de maior consciência ali e tal, fazer a coisa acontecer com mais, a logística acontecer mais rápida na hora da oferta. Mas eu entendo também até um outro sentimento. Eu sou a favor, se dependesse de mim, todos os cultos, viu, Maestro Sebastião, a orquestra, antes de abrir o culto, ela já está tocando 2, 3 melodias ali, para trazer o povo, acalmar o coração das pessoas, conectar as pessoas com aquele espírito, sabe? E trabalhando o sentimento, até antes de começar o culto. Mas é verdade, Wesley, mas isso daí tem muito a ver com o repertório que ele faz. Por isso que nós temos um repertório para cada celebração. O prelúdio nos conduz a que tipo de manifestação aconteceu. Então, o prelúdio, a importância, olha, por isso que esse barulho, essa coisa de chegar dentro do altar e antes de começar o culto, tem aquela barulheira de todo lado, improvisação tocando, ligando o som, mexendo em caixa. Isso daí nos tira da reverência que devemos estar para que possamos receber a palavra. Nos conduz, não tem jeito. Eu vou falar conforme o ambiente que eu estou. Se eu estou num ambiente silencioso, o meu som será leve, será mais. Se eu estou num barulho, num ambiente com muito som, eu vou elevar a minha voz. Isso daí prejudica tudo aquilo que a intenção que nós precisamos. Então, de certa forma, a música instrumental, ela só tentando responder, só completar o finalzinho aí, pegando até a base do que o Giba falou. Talvez o maior responsável pela falta de música instrumental, por assim dizer, dentro da igreja, a falta é nossa mesmo, de quem está lá na frente do Ministério de Música, de louvor da igreja. Sim, está na frente. Porque se a gente tiver boas ideias, trabalhar isso e implementar isso de uma forma amistosa, a igreja vai receber bem. A igreja recebe, a igreja é ensinável. A igreja, ela, vamos dizer assim, ela canta conforme a música, literalmente. Então, ela está pronta. A igreja, ela está esperando o que você vai manifestar. O que você falou, Giba. Se ela chegar na igreja, ouvir uma música ali sendo bem executada, umas coisas ali, né, uma música conhecida, ou um tema novo, não interessa. Tudo que está ali feito para o Senhor vai ser bem recebido. Ela já vai entrando naquele espírito, naquele clima. Aquilo vai ser uma bênção. O culto ele vai ter um desdobramento fantástico. Né? Perfeito, agora, você chega, está um falatório, todo mundo falando de como foi a semana, todo mundo falando... Não sei o que. Talvez, eu acho que essa pandemia aqui vai recolocar a gente em muitos lugares que a gente não estava. A gente vai redescobrir o valor de estar juntos e também da qualidade de estar juntos. A gente tem usado muito mal o nosso tempo coletivo, né? Porque a gente usa para conversar coisas que não edificam. A gente trabalha com muita conversa jogada fora, né? E o culto não é nosso, né? O culto não é nosso. O culto é de Deus. Verdade, é ele que vai. Maravilha. Então, cada momento feito ali, a liturgia bem preparada, ela vai ter um final feliz. Uma liturgia atrapalhada, ela não vai gerar edificação nenhuma, vai tomar tempo, cumprir ali um protocolo, todo mundo vai voltar para casa esquisitão. A verdade é essa. Como é bom, Wesley, querido, como é bom. Anderson, como que nós estamos com a nossa programação? Ficar ouvindo o Wesley aqui é uma benção. Olha, o horário passou que a gente nem viu, né? O Anderson. Hã?
O pessoal está cochilando já aí. Nada, rapaz. Então aqui Não, tem tá pergunta todo mundo chegando. acordado. Tem pergunta chegando no YouTube, para todo lado. Mas o horário já avançou bem. Eu acho que podemos fazer mais uma última pergunta, se o Wesley estiver tranquilo ainda. Não sei como está ali. E a gente já encerra, né? A próxima a pergunta que veio, acho que até complementando, Giba, o Josué, né, de Cuiabá, ele mandou uma também sobre a parte de coro e essa conexão, né? Como trabalhar essa parte harmoniosa entre o coral, a orquestra, qual o melhor caminho na sua experiência sem gerar algum conflito, algum esbarro ao longo do caminho? A parte mais delicada de uma formação musical coletiva, a parte mais delicada das vozes, porque voz se cansa mais assim de se trabalhar do que instrumento, eu acredito. Porque eu lembro que quando eu trabalhei com coral assim, se você ensaiar mais do que 1 hora, você cansa demais o coletivo e você cansa as vozes. Então você não tira mais nada deles. Então assim, você não tira mais sonoridade, você não tira mais afinação, você não tira mais ânimo. As pessoas vão cansando. Então, voz tem que ter muito cuidado para cuidar bem das vozes, cuidar do coral como um todo. O coral, eu acho que é a joia de um processo em conjunto para uma orquestra e coral. Eu vi que o próprio maestro, o grande maestro Isaac, se reportou às vozes com muito carinho, muito respeito. Assim, ele entende a importância desse coletivo aí. A parte instrumental, ela tem que trabalhar em casa, como a gente falou lá atrás. Então, assim, você tem que resolver os problemas em casa e vir para o ensaio para aperfeiçoar o que você já estudou. Então, ali é tirar uma dúvida ou outra, uma interpretação em grupo, em naipe e tudo mais, né? E o que é o resultado final? Aí o resultado final, ele fica melhor para todos. Assim, você tem que fazer ensaios separados e depois você tem que ter um dia com ensaio geral, né, com vozes, orquestra e banda. O Giba participou muito desse processo conosco lá na Igreja Renascer. Tinha um coral, que era um coral da orquestra, que tinha um repertório dedicado para cantar com a orquestra. Eu acredito que ele fazia ensaios separados também, né, Giba, lá? Sim, sim, perfeito. E quando participava, por exemplo, eventos grandes, que juntavam todos os corais, aí os corais se ensaiavam separados, tinha um ensaio geral com todos os corais e depois a orquestra junto, né? Cada um no seu departamento, fazendo seus ensaios e depois tendo o resultado final juntos. Eu lembro muito que a gente usou um tempo no Coral Renascer, o Giba não tinha chegado ainda nessa época. Um tempo que eu cheguei até a reger o coral lá. Então, nós tínhamos um trabalho com a banda, nós não tínhamos orquestra, depois chegou a orquestra, nós tínhamos a banda, então a banda era uma banda mesmo, estilo Ronquenoli, a la Ronquenoli, a la Integrity Music. Então, nós tínhamos a referência deles, nós tínhamos a referência do Milton Bronson, que era um coral americano também gigante. Então, nós fazíamos muito o repertório deles. Então, a gente ensaiava ali as músicas, fazia as adaptações, fazia as transliterações das músicas, das letras, para ficar de acordo com a nossa realidade linguística, no caso. Não era só uma versão ao pé da letra, a gente fazia uma adaptação. Então, tinha muito cuidado também de fazer essas versões. Ensaiávamos, e esse era o modelo que a gente tinha lá. E é maravilhoso você ter voz e coral e banda funcionando junto. É o resultado mais produtivo que você pode ter, né? Hoje a gente vê muito nas comunidades que tem poucos corais. Eu louvo a Deus pelas igrejas mais tradicionais, que elas amam os corais. Elas têm corais maravilhosos, têm corais assim centenários ali. Corais são verdadeiras escolas de corais. Eu acho lindo demais. Eu nasci nesse ambiente. Então, eu acho lindo, maravilhoso. Nas igrejas mais novas, o que funciona é o grupo de louvor. Você tem lá 8, 9, 10 vozes, várias equipes revezando e poucos corais. É ruim, eu acho ruim. Porque um coral demanda dedicação, tempo, dá trabalho. Para você tirar o melhor de um coral, tem muita dedicação. Mas a hora que você ouve um coral cantando maravilhosamente bem, aquilo é arrebatador. Assim, o resultado final é lindíssimo. É impagável.
né? E as assembleias, as batistas, as presbiterianas, têm essa tradição de manter os seus corais. Eu acho isso lindo, né? Tenho saudade. Que Deus nos ajude a preservar isso. Glória a Deus. Esdras, nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão por você estar conosco. Eu creio que respondeu e despertou muitas coisas em cada coração. Deus te abençoe, meu amigo. Nós estamos muito felizes. Quem sabe o Senhor nos proporcione mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui comentando a respeito das coisas de Deus. Anderson. Eu me faço um convite a todos os maestros que eu gostaria de conhecer as orquestras de cada um aqui. Gostaria de poder visitar depois da pandemia. A gente vai fazer um roteiro aí, viu, Anderson? Rapaz, começa por Curitiba, Esdras. Primeira Igreja Batista em Curitiba, hein? Já. Eu vou junto. Olha, eu amo esse meio, esse ambiente é o lugar que eu amo, assim, que eu gosto de estar, assim. É o lugar onde eu me realizo, que eu fico feliz, junto com músico, com orquestra, com coral. É o lugar que eu amo. Assim, me sinto à vontade, é a sala da minha casa. Eu passei mais de 30 anos preso no Belém. Depois... Preso é muito sério, Giba, preso é muito sério. Não, preso sim, no sentido porque eu não conseguia visitar uma congregação, eu não conseguia visitar uma igreja. E depois do meu desligamento, de não estar mais ali como regente na orquestra, eu pude conhecer o Brasil. O que a igreja no Brasil tem de riqueza. Então, realmente é fantástico esse Brasil todo. E depois chegou a pandemia e acabou nos prejudicando nisso. Mas, se Deus quiser, nós voltaremos a estar juntos. É como você disse, estar perto para abraçar, para ensaiar, para ouvir os nossos colegas ao lado, estarmos como naipe. Como naipe. Naipe é família. Giba, mas então... Giba, você foi comigo para o Pacaembu. Você está falando o quê, rapaz? É uma maravilha. Você só foi comigo para Israel, mas o resto você foi. Foi maravilha, Anderson, diga. Bênção pura. Não, já estou sonhando com esse roteiro que ele vai fazer ali. Pastor Sedivar, fica à vontade. É o seguinte, aproveitar a oportunidade aí e dizer ao Esdras que nós pretendemos realizar aqui o 20º encontro de bandas e orquestra em Brasília, né? Trazer aqui para o Centro-Oeste. Felizmente era para ser esse ano, né? Não foi possível devido à pandemia, mas fica aí o convite, né? Para ele assistir conosco, participar, aliás, né, do nosso encontro, se não der aí no Rio Grande do Sul, agora o 19º, 20º aqui em Brasília, seria muito interessante tê-lo aqui conosco nessa comemoração dos 20 anos. Creio que todos nós, o nosso presidente Ismael, ficaria muito feliz com a sua presença aqui. Pode mandar os PDFs, Anderson. Olha aí. Rapaz, é de Deus, hein? É de Deus, hein? Só que manda a parte fácil para mim. Manda a parte do segundo... A do Bombardino. A do Bombardino. No mínimo do Bombardino. É o seguinte, eu sou um adepto da simplicidade, não da complexidade. Mas tem muita gente que prefere a complexidade, né? Então... Mandemos amplexos para os complexos. Muito bem. Aos complexos, os nossos amplexos. Mas maravilha, mais uma vez, acho que, né, agradecendo aí em nome de todos, o Giba já fez as considerações, mas Esdras, um enorme prazer conhecê-lo, né, aí já virtualmente, né, e sem dúvida uma porta aberta aí, espero que para outras oportunidades, né, como já ficou o convite formalizado aí pelo maestro Sedivar, então a gente vai manter contato aí sem dúvida e quem sabe, né, trazê-lo para uma próxima oportunidade, numa próxima live também,
Acho que a gente tem feito várias, né, como você viu aí, fizemos com o Isaac, né, com você, enfim, tivemos vários momentos aí, e sempre muito bom aprender com quem sabe, com quem viveu, com a experiência, né, e foi um prazer realmente. Deus abençoe a sua vida ainda mais. Queridos, meu carinho a vocês, obrigado pelos ouvidos, pela paciência, acho que tem muito assunto para a gente conversar sempre. Pessoalmente é infinitamente melhor, é mais prazeroso, né? Mas a gente está usando o recurso que a gente tem na pandemia, não tem jeito. A gente teve que se adaptar a esse novo normal aí temporariamente. Jussara, quero ir na tua igreja também. Você é maestrina também, ó. Só a Jussara que não me convidou. O Giba na está Lapa. onde? Eu estou na IBAB. A IBAB está com orquestra, Giba? Como que é? A orquestra, bom, a igreja já está fechada há mais de anos, né? Nós não estamos tendo culto. E na IBAB não tem a tradição da Assembleia, mas quando se faz a convocação, nós temos uma orquestra completa lá. Muito legal. Voluntários de todo o povo. Muito bom. O Ed René, ele é muito... Ele é acessível também, né, Giba? Maravilhoso. Sim, muito bom. Queridos, uma semana de bênção para vocês, meu carinho, meu respeito a todos, obrigado mais uma vez. E, no mais, a gente se encontra pelas redes sociais e estaremos nessa agenda aí, Anderson. Vamos fechar as agendas. Amém. Maravilha, Amém. bênção pura. Giba, uma oração para a gente ir dormir em paz, com mais paz. Anderson, só anunciando para a classe, no próximo dia 22 deste mês, teremos o Emerson Pedrosa, estará conosco nesta sala também. E a Zaf Borba foi confirmado para o dia 20 de maio. 20 de maio. 20 de maio, perfeito. Exatamente. Amém? Hoje eu tive o próprio Wesley me falou a respeito do pastor Ademar de Campos. Ele vai me passar o contato, estarei falando com ele, fazendo o convite para ele participar da nossa sala. Bênção. Oremos. Tá bom, queridos? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento tão precioso de nós estarmos falando a respeito de Ti, Senhor, em nossas vidas, a importância da Tua presença, principalmente nós estamos vivendo um momento tenebroso em nossas vidas, perdemos muitos amigos de perto e também de longe, Senhor, mas não perdemos a Ti, Senhor. Nós temos guardado no nosso coração essa comunhão contigo. E por esse momento precioso que nos deste nesta noite, de compartilharmos o trabalho de Esdras, tenho oferecido a Ti, Senhor. Que as palavras dele, Senhor, possam chegar ao nosso entendimento e compreensão e ao nosso coração, e podermos ofertar a Ti o nosso melhor. Receba, Senhor, nesta noite a nossa gratidão por esse momento maravilhoso. Rogamos a Tua bênção sobre a vida do Esdras, da família dele e da família de cada um de nós que estamos nessa sala, Senhor. Fica conosco, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Valeu, gente.